O vídeo de hoje é sobre a mitologia grega, como se tornou mitologia, como era a religião e como ela era dividida. Fica aí que eu vou te explicar. Esse é o canal História Explicada. Bom, a religião politeísta grega, ela nada mais é do que uma religião que hoje, né, é mitologia, graças à entrada da filosofia na sociedade grega, né? E a religião politeísta grega, ela é assim como as religiões dos celtas, dos incas, dos maias, dos astecas, dos eslavos, ela é uma religião com muitos deuses. Hoje nós temos religiões politeístas no mundo, mas a maioria das religiões é religiões monoteístas, né, que são religiões com um deus só. Mas nós temos ainda religiões politeístas, são religiões com vários deuses, cada deus para uma situação. O povo de antigamente, o pessoal de antigamente, né, os povos de antigamente, principalmente antes de Cristo, né, nos séculos antes de Cristo, eles associavam os deuses aos elementos naturais, como a terra, o fogo, a água, o ar, como acontecimentos também, como furacões, tempestades, né? E como vulcões, e esses deuses eles eram basicamente ligados aos elementos, né? Então, caso, vamos supor, acontecesse uma guerra, era um deus que eles invocavam. Se chovesse bastante, era um deus que eles invocavam. Se a plantação estava ruim, era um deus que eles invocavam. E a religião grega, ela se parece muito com a religião egípcia, porque eles têm um deus que é o que comanda todos os outros deuses, né? E tem um deus do submundo, que é o deus que comanda todo o submundo e comanda todas as punições para as pessoas ruins. E a religião grega, ela deixou mais ou menos de existir. Não deixou de existir, ela perdeu força com a entrada da filosofia. Por quê? Porque quando a entrada de Tales de Mileto e todos os outros filósofos, eles questionavam, né, a forma com que os gregos viam o mundo. Porque a religião grega, né, ela era baseada na cosmologia, na natureza, na posição lunar e todos os ciclos lunares. A, já a religião, a filosofia, ela também é de base da cosmologia, né? Ela vê a cosmologia, só que ela vê numa forma diferente, ela vê a razão das coisas, né? A cosmologia grega, ela via antes do período pré-socrático, no século 5, 6 a.C., ela via tudo em influência dos deuses. O mundo nasceu de uma relação sexual dos deuses, né? Já a mitologia, né, via o universo de uma forma diferente, né? Eles viam de uma forma entre cosmo, universo e gonos, né? Gênesis, nascimento, assim como temos hoje no cristianismo, que foi a formação do mundo através do livro de Gênesis, lá explica tudo, né? É conhecido como Gênesis. Eles também tinham o Gênesis, só que o Gênesis era diferente. O Gênesis dos gregos veio através da relação sexual dos deuses. Agora, na filosofia, a cosmologia foi reconstruída, digamos assim, dando espaço, em vez do universo, cosmo e gonos, né? E Gênesis, né? Perdão, deu lugar ao argumento, à lógica e à razão. Então, esses três pontos, o argumento, lógica e razão na filosofia, deixou os deuses de lado e deu lugar à natureza, como a origem das coisas. Então, vários filósofos, como Tales de Mileto, como Pitágoras, né, como tantos outros, com aquelas famosas frases, né, ser ou não ser, eis a questão, só sei que nada sei. Todas essas frases eram questionamentos, né? De onde viemos, para onde vamos. Todos os seres humanos têm esse pensamento dentro deles, né? E eles questionavam tudo, né? Porque para os que acreditavam nos deuses, tudo era como tinha que ser.
Já para os filósofos, nada. Para os filósofos, tudo era permanente, né? Para o povo de antigamente, né? Para o povo grego, tudo era permanente. E tem uma famosa frase do, do, do filósofo Heráclito, perdão, Heráclito de Éfeso, eu acabei esquecendo o nome, que ele diz: nada é permanente exceto a mudança. E é algo que é muito real. A filosofia hoje ela é base praticamente de tudo que nós temos. Então, a mitologia grega, a religião grega se tornou mitologia depois que esses filósofos, né, começaram a questionar o universo, as formações de tudo. E tem uma frase de Pitágoras de Samos, né, que criou o teorema de Pitágoras, que é: o universo é uma harmonia de contrários. E o que é uma verdade, porque se você for olhar na física, o universo ele nada mais é equilibrado do que uma energia que mantém tudo no lugar e uma energia que tenta tirar tudo do lugar, que é a matéria escura e a energia escura. Então, se você for olhar isso, é algo que desde antigamente os filósofos já questionavam. Então, quando os deuses começaram a dar lugar à natureza, dar lugar à razão, né? Que nós vemos hoje, né? Que muita gente discorda entre religião e razão, o que não é verdade, né? Porque a religião ela é uma base de razão. Então, a mitologia grega, a religião grega se tornou mitologia após o nascimento, né, das escolas de filosofia, né? E isso acabou deixando o paganismo, né, grego um pouco de lado. E agora, né, vamos para os deuses, né, os principais deuses gregos, né, que viviam ali no Monte Olimpo, que o Monte Olimpo nós temos até hoje na Grécia. O Monte Olimpo ele nada mais é do que um monte, né, de uma montanha que os gregos acreditavam que os deuses residiam, né? E temos aí vários casos, né, como consulta com oráculos, como dos sacerdotes, né, dos deuses. Cada deus tinha um sacerdote específico para aquela situação. Então eram, vamos supor, vários padres, vários pastores para um só tipo de Deus. Eu tenho um pastor para o Deus da agricultura, eu tenho um pastor para Deus disso, eu tenho um padre para aquilo, um padre para aquilo. Era isso que os sacerdotes de antigamente eram. Hoje nós vemos que os sacerdotes eles são para um só Deus, né? Mas em outras religiões nós temos um sacerdote que é, vamos supor, é o expert daquele Deus, né? Digamos assim. Aí nós começamos com Zeus. Zeus ele era o líder, né? Dos deuses, é o líder do Olimpo. E ele era casado com a deusa Hera, né? E teve vários filhos, né? Teve o filho Cronos, principalmente, que é o deus do tempo. Reia, que é a deusa da fertilidade. E temos também, né? A rainha, né? A deusa Hera, que é a deusa da fertilidade, deusa do parto e do matrimônio, né? Temos também Éfesto, né? Que é o filho de Zeus e Hera. Foi abandonado pela mãe, né? Porque era considerado feio demais. E ele foi resgatado por ninfas, né? E foi criado por elas, né? Foi levado de volta ao Olimpo e foi criado por elas. Depois de Éfeso, nós temos Ares, que também é filho de Zeus e Hera, né? E ele é o deus da guerra. Ele era invocado principalmente quando os gregos iam para a guerra. Principalmente entre eles mesmos. Temos aí a guerra entre as grandes cidades, como Atenas, Esparta, muitas outras. Então, o Ares, ele era muito invocado. Hoje nós vemos Ares no signo, né? O signo de Ares. Ares, ele era o deus da guerra, né? E temos Hermes, que é o filho de Zeus com a deusa Maia, né? Maia ela é a deusa da fecundidade e da energia vital. E Hermes ele é o mensageiro dos deuses, né? Protetor dos viajantes e dos comerciantes. Hermes ele é muito ligado ao correio. Para quem não sabe, o deus Hermes ele é ligado ao correio,
até hoje, né? Temos muito... Quando você vê aquela cartinha com aquela asinha, é por causa do deus Hermes. Temos Atena, que é a filha de Zeus, com a deusa Metis, né? Ela é a deusa da saúde, da proteção e das virtudes, né? Hoje nós temos a cidade de Atenas, que é em homenagem à deusa Atena. Ela é a deusa da sabedoria também, né? E anda sempre com uma coruja nos ombros. Hoje a coruja ela é muito ligada aos professores, por conta da sabedoria. Tem tudo isso até hoje nos influencia. A gente acha que não, mas nos influencia. Nós temos Poseidon, que é o deus do mar, né? Que é o filho mais velho, é o irmão mais velho de Zeus, né? E ele é o deus dos mares, né? Ele era descrito pelos gregos como muito furioso, porque o mar, como nós sabemos, tem umas ondas, furacões, tsunamis, tudo mais, né? Então ele era um deus que era visto como sempre zangado, né? Sempre com raiva. E sempre carregava um tridente em sua mão, assim como Zeus carregava um raio, né? Ele carregava um tridente, né? Temos Apolo, que é o deus da luz e do sol. Ele é filho de Zeus com uma titã. Ele é considerado um deus entre a vingança e a calmaria. Ele é um deus que faz a união dos seus poderes para curar os feridos e ter visões do futuro. E temos Ártemis, né, que é a irmã gêmea de Apolo, que é a deusa da caça e da protetora dos animais, né? E aquela que sempre carrega um arco e flecha, né? Se nós formos olhar nas imagens, né? Ela sempre carrega um arco e flecha. Aí temos outros deuses, como Deméter, Afrodite, tantas outras, que se for colocar aqui não dá nem para contar, né? E temos também, né, o Hades, que ele é o deus do submundo. Ele é irmão de Zeus também. Ele é irmão de Poseidon, irmão de Zeus, né? Pessoal, Hades não é irmão nem de Zeus e nem de Poseidon. Ele é filho de Cronos e Reia. E ele faz esse controle do submundo, né? Ele é o deus do submundo, ele controla as almas perdidas do submundo, né? E a mitologia grega, né, como eu disse, ela entrou como mitologia, se tornou mitologia grega, assim como a mitologia egípcia, né? Por conta da filosofia, que começou a questionar a existência de tudo, a criação de tudo, né? E então ela acabou ali em volta do século 5 e 6 antes de Cristo, por volta do ano 700, né, quando começou o início pré-socrático, né, o início da cosmologia. E até hoje nós temos a influência da mitologia grega em quem acredita em signo, em horóscopo, tudo isso vem da mitologia grega. Então ele acabou se tornando mitologia por conta da filosofia, né? A filosofia acabou meio que se tornando uma religião. Ela acabou ficando um pouco de lado, né? Não deixando de ser totalmente, se tornando totalmente mitologia quando o cristianismo entrou na Grécia, né? E esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. E eu estava demorando um pouco para postar vídeos, porque logo teremos novidades para vocês no canal. E até o próximo vídeo. Esse é o canal História Explicada.